Bom dia, meus caros alunos do Colégio Prosperar. Sou o professor Fabrício Lucena, de História. Nós estamos trabalhando no primeiro ano o livro 1 da frente C, História do Brasil, né? Peço desculpas ao som da chuva, que está acabando saindo no fundo do áudio aí, né? Mas vamos ao que interessa. Nós estamos estudando o ciclo da cana no Brasil colonial, não é isso? Que razões levam Portugal a escolher o açúcar como produto colonial? Isso é perguntado frequentemente nos vestibulares. O alto preço do açúcar no mercado europeu, a experiência portuguesa na produção de açúcar nas ilhas de Açores e Madeira, os financiamentos holandeses e o solo e o clima favoráveis, o solo massapê, o clima quente e chuvoso do litoral nordestino brasileiro. A produção do açúcar era feita numa unidade produtiva conhecida pelo nome de plantation, caracterizada pelos seguintes aspectos: monocultura, que é o plantio de apenas um tipo de vegetação, latifúndio, fazenda de grande porte, mão de obra escrava e mercado exportador, né? A região, o local onde se produzia o açúcar era chamado de engenho. Nós tínhamos dois tipos de engenhos. Os engenhos reais, movidos a força hidráulica com rodas d'água, era um empreendimento mais caro, porém de produção maior. Um engenho trapiche movido a tração humana, né? Dentro do engenho havia a Casa Grande, residência do senhor de engenho, onde residia a família do senhor de engenho e os escravos domésticos. A senzala, que era um galpão coletivo, onde os escravos passavam a noite. A lavoura, que era o local de plantio de cana, sempre em regiões longe do contato com o gado, para evitar que o gado consumisse a cana, né? Nós vimos que um dos aspectos que leva à interiorização da ocupação brasileira é a criação do gado a léguas da cana, cumprindo a determinação da coroa portuguesa, o que acabou atraindo a população para o interior na criação das fazendas de gado, né, na margem dos grandes rios nordestinos, inclusive o próprio rio São Francisco, que ficou eternizado com o nome de Rio dos Currais. Vimos também que a sociedade da cana se caracterizava pelos seguintes aspectos: ela era majoritariamente rural, quer dizer, a vida era no campo, patriarcal, a autoridade fincada no homem, no pai, né, escravista, não preciso dizer porquê, racista, as posições sociais ditadas pela miscigenação ou não com indígenas e africanos, né? E uma sociedade um tanto quanto estratificada, com pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Vimos também que o açúcar brasileiro entra em decadência a partir do momento em que a Holanda passa a produzir açúcar nas Antilhas holandesas, na América Central. Esse açúcar concorre com o nosso açúcar, gerando uma queda nos preços internacionais da saca de açúcar, gerando a crise. Outra razão da crise do açúcar que nós podemos destacar é a questão da destruição dos engenhos durante a insurreição pernambucana, durante a expulsão dos holandeses de Pernambuco, região com a maior quantidade de engenhos do Brasil colonial. Lembrando que o ciclo da cana, ele vem após o ciclo do pau-brasil e antes do ciclo do ouro, né? Sobre as questões relacionadas às invasões francesas, nós devemos destacar que França e Inglaterra foram países que incentivaram a pirataria, o saque, o roubo de navios e de territórios coloniais de Portugal e Espanha, porque essas duas nações ficaram de fora de um acordo que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Acordo esse firmado em 1894, chamado Tratado de Tordesilhas, com a anuência, né, do Papa da época. Questionando então a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, a França então ataca o Brasil, os seus piratas, principalmente onde hoje é Santa Catarina, de onde foram expulsos pela esquadra de Martim Afonso de Souza, e depois onde eles criam a colônia França Antártica, fundada por Durand de Villegagnon, na Baía de Guanabara, onde hoje é a Praia do Flamengo. Ali criou-se uma comunidade de franceses huguenotes, né, de maioria calvinista,
que acabou dando origem a um povoamento chamado Henryville, em homenagem ao rei da França chamado Henrique naquele período. Esses franceses foram expulsos durante o governo geral de Estácio de Sá, que nomeou seu sobrinho Mendes de Sá como capitão-mor, que liderando um grupo de soldados também compostos por indígenas, né, acabou expulsando os franceses da Baía de Guanabara. Lembrando que os franceses também invadiram onde hoje é São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão. Naquela oportunidade, os franceses fundaram um forte com o nome de São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII da França no período. Esse episódio ficou conhecido pelo nome de França Equinocial, e esses franceses foram expulsos por Jerônimo de Albuquerque, militar português que liderou um exército de mestiços que acabou expulsando os franceses desse local onde hoje é São Luís do Maranhão. As medidas tomadas pela coroa portuguesa para combater a presença pirata no Brasil foi o aumento das expedições guarda-costas, que eram expedições de navios militares que mapeavam o litoral e o vigiavam contra a presença de piratas, a construção de fortes e fortalezas militares em pontos estratégicos do litoral e o aumento da presença de militares nas posições desses fortes para evitar o contato dos piratas em território nacional. Nos próximos vídeos nós vamos falar de assuntos relacionados aos módulos a partir da aula C10 do livro 1 Frente C. Muito obrigado a todos. Eu vou estar disponibilizando também no site da escola, nas redes sociais da escola, as listas de exercícios referente a esse assunto trabalhado no primeiro ano do ensino médio do Colégio Prosperar. Muito obrigado pela atenção. Então até um próximo vídeo sobre história.